Gol. 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 Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo. Nas ondas da rádio. Gol. 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 O microprograma da Sonangol. Um microprograma da Sonangol. Prezados ouvintes, aceitem todos as nossas melhores saudações. Este é um Gol, o microprograma da Sonangol, nas ondas da Rádio Nacional de Angola. Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol. Neste programa vamos conhecer algumas das políticas com que a Sonangol se blinda para proteger a sua reputação. Saberá também em que fase está o programa de alienação de interesses participativos em alguns blocos petrolíferos. E por fim, algum detalhe do processo, já finalizado, entre a Sonangol e a Puma Energy. A Petrolífera Nacional Angolana tem em curso o processo de alienação de interesses participativos em alguns blocos petrolíferos. Após manifestação oficial da intenção, foi de imediato perceptível o grau de interesse despoletado a nível nacional e internacional. No momento previsto, deu-se a submissão de propostas, posteriormente analisadas e clarificadas. Após crivo de qualidade, foi tomada a decisão relativa às propostas que deviam ser consideradas. Seguiu-se a verificação da conformidade de cada uma das entidades concorrentes, fase na qual interveio a empresa americana Trace International. Em simultâneo, ia decorrendo a negociação dos respectivos contratos de compra e venda. Tramitadas estas etapas, a Sonangol está em condições de, ainda no primeiro semestre deste ano, a encerrar este processo que até o momento decorreu com toda tranquilidade. Tivemos um processo tranquilo, um processo transparente, onde a Sonangol interagiu bastante com todos os concorrentes. As informações foram todas públicas, estiveram nos principais jornais e hoje acreditamos que temos todas as chaves, temos todos os mecanismos e todas as ferramentas para podermos tomar uma decisão, com as devidas autorizações, é claro. Tomamos a decisão para alienarmos os interesses participativos desse bloco. Portanto, de forma resumida, acreditamos que muito em breve a Sonangol estará em posição de anunciar os vencedores, se assim podemos dizer, associados para cada um desses processos de alineações. Hélder Lisboa, diretor de Estratégia e Gestão de Portfólio da Sonangol. A negociação não foi uniforme. Os diferentes blocos e suas respectivas particularidades requereram negociações específicas, pelo que a negociação com os candidatos centrou-se na tipologia de blocos disponíveis a alienar. Compreensivelmente, registou-se uma maior atratividade para os ativos já em produção, facto previsível para a equipa da Sonangol. Contudo, a Sonangol definiu como estratégia também associar, portanto, motivar os concorrentes de apresentarem propostas aos blocos em exploração. Aqui estamos a falar mais concretamente do bloco 23 e do bloco 27, onde sim as empresas aderiram, apresentaram propostas para os blocos de exploração, apresentaram propostas para os blocos de produção, houve uma combinação. Durante o processo de negociação tivemos a possibilidade de ainda motivar um bocadinho mais os nossos concorrentes e o resultado para a Sonangol é um resultado satisfatório no sentido em que podemos alienar o nosso bloco em exploração. De lembrar que esta ação se enquadra na estratégia de exploração e produção da Petrolífera Nacional Angolana para o seu reposicionamento em algumas concessões petrolíferas, visando um maior foco na cadeia de valor do petróleo e gás. A Sonangol tem na sua reputação um dos maiores ativos intangíveis. Para o efeito, nos últimos anos, ela apostou na criação, atualização e contextualização de um conjunto de políticas e normas capazes de a blindarem contra elementos suscetíveis de macularem o seu nome. A elaboração destes documentos observou a legislação em vigor no país e normativos de boas práticas internacionais, mas, naturalmente, ajustadas à realidade angolana. Assim, vigoram na empresa normas que regem a conduta dos trabalhadores, independentemente da sua função ou cargo, na relação com todas as partes com as quais a Sonangol lida. Deste modo, existe, por exemplo, a política de conformidade
que estabelece os princípios a respeitar por colaboradores, fornecedores e parceiros para que se cumpram as leis e os normativos internos sempre que exerçam atividades da Sonangol. As políticas não são apenas para a Sonangol. Qualquer pessoa que esteja a fazer negócios ou uma parceria com a Sonangol, a partir do momento em que estabelece essa parceria, é obrigada, através de um acordo, a também comprometer-se em seguir as políticas que a Sonangol adotou para si. Olímpia Magalhães, responsável pela direção de compliance, dá-nos também detalhes do que é a política anticorrupção e antissuborno. Esta política vincula o impedimento de prometer, oferecer ou pagar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, pecuniária ou outra, a algum agente público ou pessoa a ela relacionada. Nós não podemos, de forma alguma, quer sejamos colaboradores da Sonangol ou terceiros, aceitar ou ofertar de forma pecuniária, quer seja em valor, em dinheiro ou de outra forma, oferecer a alguém com o intuito de ganhar uma vantagem para algum negócio da Sonangol. Uma outra política regedora de condutas dentro da Sonangol é a política antifraude. Ela estabelece uma cultura de tolerância zero para as situações de fraudes, o que impõe a imperatividade da observância da legislação aplicável nos diferentes locais onde a empresa desenvolve as suas atividades. Quando falamos em fraude, não apenas falamos em fraude financeira, mas também falamos em todos os tipos de fraude que possam existir, quer seja fraude passiva como a fraude ativa. A política de conflito de interesses determina o princípio do desempenho das atividades sempre dentro de elevados padrões éticos. Estabelece que os colaboradores do Grupo Sonangol devem desempenhar as suas atividades dentro de elevados padrões éticos com imparcialidade e de acordo com o Código de Conduta e Ética aprovado pelo Conselho de Administração. A política de ofertas, brindes e hospitalidade rege a conduta dos colaboradores do grupo quanto ao recebimento ou oferta de brindes, hospitalidades e outros. Todas as nossas políticas e os normativos foram criados, elaborados com base na nossa legislação e também com base na nossa cultura. E aqui esta política é um exemplo específico disso. Ao contrário de outras culturas e de outras entidades, a nossa política, e nós aqui distinguimos o que são brindes e o que são ofertas. Quando falamos em ofertas, a nossa política estabelece limites. Não quer dizer que nós não possamos oferecer nem receber, mas há limites específicos para as ofertas, também como para receber. E há um processo todo de assinaturas, solicitação de autorizações acima de um determinado montante que rege essas ofertas. Portanto, são estabelecidos esses princípios exatamente para regular a questão dos brindes, das ofertas e da hospitalidade. Uma outra política vigente é a de não retaliação, que visa proporcionar um bom ambiente onde se possa relatar de boa fé o não cumprimento de uma política da empresa. Quando nós dizemos relatar de boa fé, estamos a falar dos alertas. Isto é, a Sonangol, dentro em breve, terá um canal de alertas. Hoje temos um e-mail que funciona para captar todos os alertas, mas dentro em breve teremos um canal de gestão de alertas completamente gerido por entidade terceira, e essa política vai permitir ou permite que quem quer que seja que faça um alerta não sofra qualquer tipo de retaliação. E a política de transações com partes relacionadas estabelece as normas para transações com partes com que se tenha alguma espécie de relação sem que haja favorecimentos. E esta política vai permitir que as outras pessoas terceiras que conosco mantenham algum vínculo familiar ou outro possam concorrer
em pé de igualdade, e aqui é importante referir isto, possam concorrer em pé de igualdade, nas mesmas circunstâncias que qualquer outro operador, a um negócio da Sonangol. Isto vai permitir também eliminar, de certa forma, aquelas questões em que há a impressão de que houve um conflito de interesse, porque determinada pessoa está a operar e porque tem uma relação de parentesco ou de amizade com alguém, há logo a percepção de que houve um conflito de interesses. Então, esta política vai permitir com que acabemos com esses subjetivismos, uma vez que no final de cada exercício a empresa é obrigada a divulgar as transações que ocorreram durante o exercício com todas as suas partes relacionadas. Ouvimos Olímpia Magalhães, à frente da Direção de Compliance da Sonangol. A diretora adiantou-nos ainda que todas as políticas tendentes à proteção da reputação da Petrolífera Nacional são ainda suportadas por uma série de normativos, alguns dos quais levaremos a conhecimento dos nossos ouvintes num dos próximos programas. Já é pública a negociação ocorrida em 2021 entre a Sonangol e a Puma Energy. A Petrolífera Nacional abandonou os interesses participativos que detinha na Puma Energy fora do país e adquiriu a totalidade de interesses que a Puma detinha em Angola pela Pumangol, em processo concluído em finais de novembro. Destes ativos, a Sonangol está no momento a aferir quais deverá manter e quais a alienar. A nossa proposta é que os postos de abastecimento sejam, num futuro, alienados com base em concurso público. As instalações de armazenamento, que nós chamamos TCPL, é nossa intenção mantê-la dentro dos assetos da Sonangol, e eventualmente com uma gestão diferente, provavelmente ainda não está decidido, numa joint venture, e o mesmo poderá acontecer com a central de betumes, denominada Angobetumes. Relativamente às aeroinstalações, elas terão provavelmente o mesmo destino que as instalações de armazenamento da CPL, talvez uma joint venture. Joaquim Fernandes, administrador executivo da Sonangol. Em relação à mão de obra, não haverá despedimentos, assegura. A outra questão levantada a miúdo é a imagem dos postos de abastecimento, que o administrador diz que, de imediato, não vai mudar. Numa fase inicial, a imagem Pumangol irá manter-se nos próximos 2 anos. Não alteraremos a imagem, ela manter-se-á, e da mesma forma como iremos manter todos os trabalhadores tal como eles estão. A gestão do consórcio Pumangol também manter-se-á tal como está. O princípio é não associarmos de forma direta o grupo Pumangol ao grupo Sonangol, uma vez que o objetivo primário e por causa de evitarmos o princípio do monopólio, estes ativos, como eu já referi anteriormente, deverão ser alienados. O gestor adianta ainda que um dos grandes ganhos é o controlo e melhoria da distribuição de combustíveis no país, recordando que a Sonangol tem intervenção direta também no fornecimento de energia elétrica. É fundamentalmente termos o controlo interno da distribuição dos combustíveis pelo país, estando ela espalhada por todos os cantos do nosso território nacional. Estabilidade na cadeia de distribuição de combustíveis, melhorá-la, aumentar o controlo sobre a distribuição por todo o território nacional. Também estamos a trabalhar no sentido de reduzirmos, ou seja, minimizarmos o impacto do contrabando que tem acontecido em algumas regiões do nosso país e que tem tido algum impacto na cadeia de distribuição. De referir, mais uma vez, que estamos a trabalhar para a tranquilidade de todas as regiões e de todos os envolvidos na cadeia de distribuição. Como sabem, para além da distribuição de combustível para os postos de abastecimento que beneficiam as populações, nós somos o principal fornecedor
de energia elétrica ao país através da Prodel, com o fornecimento de gasóleo. Administrador executivo da Sonangol, Joaquim Fernandes. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. E a finalizar, vamos à nossa curiosidade, hoje com a Andresa Prata. Mundo do crudo. Pingos do universo dos petróleos. Pingos do universo dos petróleos. O que é um FPSO? O FPSO é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência. Os FPSOs são embarcações de processamento primário de óleo e gás, o que significa que são instalações de produção offshore que abrigam equipamentos de processamento e armazenamento para hidrocarbonetos produzidos. O projeto básico da maioria dos FPSOs engloba uma embarcação em forma de navio com equipamento de processamento, denominados na indústria de topsiders, a bordo do convés da embarcação e armazenamento de hidrocarbonetos abaixo do casco duplo. Após o processamento, um FPSO armazena óleo ou gás antes de descarregar periodicamente para transportar em tanques ou transmitir petróleo processado via oleodutos. Geralmente ligados a múltiplos poços submarinos, os FPSOs reúnem hidrocarbonetos de poços de produção por meio de uma série de dutos. Os hidrocarbonetos são transferidos através das linhas de fluxos até os risers, que transportam o óleo e o gás do fundo do mar para a torre do navio e em seguida para o FPSO na superfície da água. O petróleo bruto que é armazenado a bordo é frequentemente transferido para navios-tanque ou dutos destinados a esse transporte. O gás é muitas vezes transferido para a costa por meio desses dutos ou reinjetado no campo para aumentar a produção. Mundo do crudo. Pingos do universo dos petróleos. Pingos do universo dos petróleos. E assim chegamos ao fim do nosso programa. Um GOL é uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. GOL. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo. Nas ondas da rádio. GOL. Gol. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol.